Status de estrela na Europa, uma trajetória pouco conhecida no futebol nacional e dono de uma cabeleira autêntica. Esse é Emerson Moisés Costa, ou para os íntimos da bola, o Furacão de Portugal. Foi pela minha passagem, né, no Porto, porque quando eu fui para Portugal, saí do Curitiba, fui para o Belenenses, e logo depois do Belenenses eu fui para o Futebol Clube do Porto. Aí, pelas temporadas que eu fiz lá, acabou surgindo esse apelido de Furacão de Portugal. Mas para entender como ele alcançou esse prestígio em terras europeias, a gente precisa voltar no tempo e saber quem é o Emerson. Revelado nas categorias de base do Flamengo, ele passou pelo Curitiba antes de se transferir para a Europa. O Emerson desembarcou em Portugal com apenas 19 anos em 1991 para jogar no Belenenses, tradicional time da capital Lisboa. Foram 3 temporadas com 90 jogos e 2 gols. Acabou chamando a atenção do Futebol Clube do Porto e por lá conheceu uma das pessoas que mudaria sua vida para sempre, Sir Bobby Robson, treinador da Inglaterra nas Copas do Mundo de 1986 e 1990. Ele assumiu o Porto justamente na temporada 94-95, quando Emerson se transferiu para os Dragões. Sob o comando do técnico inglês, Emerson se tornou um dos protagonistas do Porto, um volante que não dava espaço para os adversários e chegava com perigo dentro da área. Foi assim que conseguiu o apelido de Furacão. Em 89 jogos, anotou 11 gols e foi bicampeão português. Na temporada 95-96, acabou eleito o melhor jogador da competição, concorrendo com craques como Luís Figo e Rui Costa. O momento mais marcante foram os 2 anos que eu tive lá, porque, para ser sincero, foram 2 anos espetaculares, entendeu? E fez com que não tenha assim, especificamente um ponto assim, espetacular, entendeu? Porque foram 2 temporadas maravilhosas onde nós se sagramos campeões, então foi aquilo que eu posso dizer, foi tudo perfeito. O destaque com a camisa do Porto chamou a atenção de outros clubes europeus. E em 1996, o jogador acabou negociado com o Middlesbrough da Inglaterra por 4,5 milhões de libras, um valor alto para os padrões ingleses na época. O volante por pouco não parou no Barcelona a pedido do técnico Bobby Robson, que trabalhou com Emerson no Porto e assumiu o comando do clube catalão. Mas o destino acabou sendo mesmo a Inglaterra, e foi recebido com festa e status de estrela. No clube inglês, atuou ao lado dos brasileiros Juninho Paulista e Branco, além do atacante italiano Fabrício Ravanelli. Já falava um pouco inglês, até porque o meu treinador no Futebol Clube do Porto era o Sir Bobby Robson, que Deus o tenha, né? Que era inglês também, então na língua eu já não tive muita dificuldade. E também quando eu cheguei lá, né? Ao chegar lá, eu encontrei com o Juninho Paulista e com o Branco também, que estava lá. O Branco estava jogando também na época lá, então tinham 2 brasileiros lá também para me ambientar o mais rápido possível. Emerson conquistou a torcida do clube principalmente pelos chutes certeiros de fora da área. And so is Emerson. That seals it. Middlesbrough are through to the FA Cup final for the first time in their history. It's not the Brazilian who... Foram 11 gols e 2 vice-campeonatos, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Apesar disso, o Middlesbrough acabou rebaixado no campeonato inglês em 1997. Emerson deixou o clube pouco tempo depois e se transferiu para o Tenerife da Espanha, mas foi no Deportivo La Coruña que voltou a se destacar. Encontrou novamente com outros brasileiros, Donato, Mauro Silva e Djalminha. Juntos, venceram a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Além dos títulos, Emerson conseguiu outros feitos históricos, como participar da primeira vitória do Deportivo La Coruña sobre o Barcelona no Camp Nou. Olha ele aí comemorando o gol do compatriota Djalminha, o primeiro daquele 3-2 inesquecível. Depois, o Emerson ainda foi se aventurar na capital espanhola. Teve uma rápida passagem pelo Atlético de Madrid. No La Coruña nós fomos campeões da Copa do Rei, campeão da Supercopa, entendeu? Então quer dizer que foram também 2 anos no La Coruña espetacular, onde todas as coisas estavam acontecendo. Chegamos à 4ª final de Champions League. Então, quer dizer, e só estando lá também com mais brasileiros, estava eu, Djalminha, César Sampaio, Donato, Mauro Silva.
Então aconteceu que foram, apesar que também o ano que eu passei no Atlético de Madrid foi um ano bom, mas no La Coruña foi melhor. Em mais uma aventura, o Emerson foi jogar na Espanha. Foi uma experiência boa, porque aí eu retornar ao Reino Unido, no caso, e foi uma nova cultura, apesar, né, que é quase, né, similar na Inglaterra com a Escócia, mas foi uma aventura boa, onde eu tive só um ano, aí depois eu tive que retornar por causa do falecimento do meu pai, aí retornei pro Vasco, mas foi um ano bom lá também. Como o próprio Emerson já adiantou, ele voltou ao Brasil para jogar no Vasco e ficou um curto período de tempo por lá. Mesmo sendo revelado pela base do Flamengo, o ex-atleta não esconde o carinho de ter atuado no rival. Prazer enorme ter jogado na equipe gigante como o Vasco da Gama, mas no Flamengo eu tive a minha carreira todinha de base, entendeu? Então, quer dizer, no Flamengo foram 5, 6 anos. 5, 6 anos no Flamengo, aí no Vasco foram 4 meses, só foi um segundo turno de um Brasileirão de 2004. Então, quer dizer, foi uma passagem muito rápida. O Emerson retornou para a Europa e ainda passou pelo futebol da Grécia e do Chipre, antes de se aposentar no Madureira em 2008. Mesmo com uma carreira marcante por diversos clubes europeus, ele também tem algumas frustrações. Eu tenho um arrependimento, né, mas não é muito arrependimento não. Por ter esperança de jogar na seleção brasileira, eu recusei a seleção portuguesa. Então acho que esse meu arrependimento, eu tenho um pouco de arrependimento de ter, né, negado a seleção portuguesa e também não ter jogado no profissional do Flamengo. Apesar disso, a trajetória de Emerson no mundo do futebol vai estar marcada para sempre na história. Não só pelos gols e títulos, mas por uma palavra que ele sabe definir muito bem. Perseverança, cara. Perseverança. Eu tive muita perseverança para chegar até onde eu cheguei. E graças a Deus, graças ao meu bom Deus, estou realizado e feliz pra caramba pela carreira que eu tive. Emerson tries one.